Olá, tudo bem? Vamos iniciar nossa live hoje de Mulheres na PI com a nossa entrevistada Fernanda Rebelo. Vou esperar um pouquinho para os nossos seguidores entrarem. Olá, João, tudo bem? Oi, Débora. Oi, Edu. E aí, José, tudo bem? Oi, Wagner. Eu já vou abrindo aqui a nossa apresentação da nossa convidada de hoje. Super especial, hein? Nossa convidada da Warner. Oi, Marcel, tudo bem? Obrigada por ter participado da nossa live do Entre Telas. Fiquei bem feliz. Oi, Tom, quanto tempo? E aí, não vem mais para São Paulo? Gente, cadê a nossa entrevistada? Acho que ela não tá sabendo entrar. Oi, Wesley, tudo bem? Ah, agora foi. Acho que agora vai dar certo. Oi, Ana. Olá, tudo bem? Tudo bom? E aí, em que parte do mundo você está? Estou no Rio de Janeiro. Minhas filhas estão dando graças a Deus. Bem, Realmente, esse linda. mês agora foi intenso. Está sendo, né? Nossa, para mim também, super intenso. Rio to See, aquele evento que a gente se encontrou, um atrás do outro, livro. A B2L, Renovation, teve muita coisa aí acontecendo, né? Muita coisa Olá a acontecendo. todos aí. Eu sou meio perdida nessa coisa de Instagram, vamos ver, mas eu acho que vai ficar tudo certo aí. Não, tá tudo certo já deu certo. Tô super feliz com a sua disponibilidade de participar do nosso projeto, que deu origem ao livro que a gente vai lançar na quarta-feira. A Letícia foi minha primeira entrevistada. Tô bem feliz que a gente conseguiu marcar a nossa, teve uma certa antecedência, né? Porque gente importante, a gente tem que marcar uma certa... se adiantar um pouco nisso. Queria, então, apresentar a nossa entrevistada de hoje, que é a Fernanda a Fernanda Rebelo. Já tô misturando as bolas. Fernanda Rebelo. Tá me ouvindo, Fê? Acho que deu uma travada no dela. Fê? Acho que ela caiu e travou aqui pra mim. Oi, Ana.
Eu sofri o tempo todo, mas eu caí por algum motivo. Ele terminou sozinho, assim. Desculpa, mas eu te ouvi o tempo todo. Tranquilo. Então, a Fernanda Rebelo, ela é pós-graduada em Direito Digital pelo ITS Rio, UERJ, com MBA em Gestão e Business Law pela FGV do Rio de Janeiro também em 2021. Especialização em contratos também pela FGV em 2015 e em Direito do Entretenimento pela UERJ em 2012 e BMEC 2003, bacharel em Direito pela UFRJ 2002. Experiência em negociações com grandes corporações e representação corporativa em fóruns como ProMúsica, eu não sei se aqui a gente... É FBI, que é em inglês. Né? O BEM, Comissões de Propriedade Intelectual de Entretenimento, AmCham, ABPI, Speaker and Webinar da American Association of Independent Music e da International Trade Administration at the U.S. Department of Commerce, que chique. Embaixadora WME, mais de 20 anos de atuação nas áreas de direito civil e corporativo com foco em entretenimento, direitos autorais e direitos digitais. Head of Legal e Business Affairs da Warner Chappell Music desde 2022 e responsável pela estruturação da área e desenvolvimento das diretrizes corporativas, assim como por relevantes due diligence jurídicas de aquisição de catálogos, incluindo a da editora Tech. Bem-vinda! Obrigada, Ana, obrigada. E aí a gente começa a nossa live, né? O intuito desse projeto é conhecer a Fernanda Rebelo pessoa, né? Ver como que você começou nessa área, o que te instigou a trabalhar com o direito do entretenimento e propriedade intelectual. Então a gente começa lá atrás, assim, com a Fernandinha lá, estudante. E a gente começa com a pergunta que é: qual foi a maior mentira que te contaram sobre o direito? Quando eu li isso, eu fiquei assim na dúvida muito assim do que colocar, mas eu acho que não necessariamente uma mentira, mas talvez qual foi o maior mito que eu acreditei, né? Eu mesma criei, não necessariamente alguém me disse, mas eu via o direito muito pelo olhar do direito público. Então eu via muito o direito como aquela coisa do promotor, do juiz, do defensor, né? Então quando eu tinha vontade de fazer direito lá, a Fernandinha, era a Fernandinha que gostava muito de política, que era representante de turma, que tinha esse lado mais politizado, digamos assim, muito novo. Né? Eu era representante de turma, eu fui de grêmio, eu fui a congressos, né? Quando eu era de escola. Era algo que eu gostava muito de história, então eu gostava desses temas. Então eu achava, quando a gente é novinho, a gente acha que vai mudar o mundo, né? Então eu achava que ia mudar o mundo, que eu ia ser alguma carreira pública e tal. Então eu acho que o maior mito que eu tinha sobre o direito é de que o direito, ele tinha uma vertente que os meus caminhos eram pelo direito público, né? E muito pelo contrário, quando eu entrei na faculdade, eu odiei direito público, amava o direito privado, e aí eu comecei a ter uma noção ainda muito pequena do que era o direito privado, e que não necessariamente eu teria que gostar, porque eu gostava de história, eu gostava de política, mas não necessariamente eu gostava de direito previdenciário, ou gostava de direito penal. Então, essas carreiras acabavam tendo um estudo de matérias de direito público muito aprofundado ou muito dedicado, e não era algo que eu gostava, né? E eu me lembro que era muito engraçado que eu entrei na faculdade, meu pai é advogado, mas meu pai não exercia. Então, meu pai, quando eu entrei na faculdade, ele estava se aposentando, meu pai era da Petrobras, então ele estava se aposentando e finalmente podendo exercer o direito. E aí, ele começou junto comigo, meio que eu indo para a faculdade, ele fazendo reciclagem. E aí, ele falava para mim, muito preocupado, se eu ia gostar da faculdade.
E aí ele falava, minha filha, olha, fica tranquila, esse primeiro período que tem muito filosofia, muita sociologia, é só o começo da faculdade, depois vem outras coisas e tal. Eu, pai, mas eu adoro essa parte. Eu adorava Que pena que vai acabar, né? Eu adoro essa parte. Eu falei, não, mas eu adoro. E depois ele ficava, não, porque tem que estudar o processo civil, o direito penal é muito bonito. Eu, pai, eu odeio direito penal, eu amo o processo civil. Então, eu brinco que aquela aluna dos primeiros períodos meio atípica, porque eu gostava de filosofia, eu gostava de sociologia, mas eu não gostava tanto das carreiras públicas, assim, de cara, né? Que dizem que o aluno de direito, ele se apaixona por penal e casa com civil, né? Tem essa brincadeira. Eu me apaixonei por civil de cara, assim. Que bom, sim. Então, assim, a gente vê muito nas séries, assim, de TV, né? Direito penal. Aquela coisa bem protesto e tal, que não existe na realidade, né? Então, nos primeiros períodos, eu gostava muito de sociologia, então esse lado, tem muito lado de direito penal, né? Mas naquela época existia o que a gente chama de Polinter, então, entregando minha idade aqui, mas eu lembro que eu visitei a Polinter, fiquei muito horrorizada com aquilo tudo, falei, nossa, eu não quero trabalhar com isso. Não é algo que me agrada tanto. Então, eu logo fui me apaixonando eu amei processo civil, então, meu caminho primeiro foi pelo processo, foi como uma advogada de contencioso. Ah, que show! Então, você teve primeiro uma prática em contencioso civil, e depois você foi mais para o consultivo. Exatamente. Na verdade, eu nem sei aqui se eu estou atropelando, você quer que eu vá colocando, mas quando eu estava na faculdade, eu nem sabia que podia existir direito autoral, direito do entretenimento, nada disso. Mas no meu terceiro ano, eu tinha trabalhado no Centro de Televisão e Vídeo do meu colégio. Então, eu era âncora do jornal da escola, eu escrevia para o jornal escrito, e era algo que eu gostava muito, eu fazia teatro. Então, eu sempre fui para esse lado muito criativo. E quando eu trabalhava com isso, eu achei o máximo aquilo. Eu fiquei em dúvida entre o jornalismo e o direito, né? E, ok, eu optei pelo direito, porque eu colocando na balança, tinha esse outro lado de história e política que eu gostava muito, e fui embora. E na faculdade me apaixonei pelo processo, estudava muito processo, né? E aí, em dado momento, eu não tinha a menor ideia de que existia direito autoral, de que existia nada disso, porque a gente não... Naquela época, então, não tinha nada na faculdade, né? Tô falando lá de 1998, 99. Então, eu estudei a faculdade toda sem ter essas cadeiras, não existiam essas cadeiras de direito autoral na faculdade. A gente brincava que na UFRJ a gente não tinha eletiva naquela época, tinha obrigativa. Porque o que tinha de extra você tinha que fazer. Porque, esse período que tem aqui para completar o teu currículo, você tinha que fazer uma eletiva. Eu tentava pegar o mais próximo do que eu gostava, mas normalmente você tinha 2, 3 opções para o período. Não tinha, né, uma enormidade de opções. Então, eu nem tinha isso. Quando chegou... E aí eu comecei a estagiar, meu pai desenhou o fórum para mim, e eu me apaixonei por aquilo, né, pelo aquele dia a dia do direito, do fórum, tribunal. Eu gostava de tribuna, fazia teatro, então eu gostava de tudo isso. E para mim eu gostava muito do contencioso, né? Eu gostava de uma briga, digamos assim. E aí, mas só no final da faculdade é que eu acabei de paraquedas num escritório que cuidava de direito de imagem e de direito autoral, que foi o escritório da doutora Silvia Gandeman. Eu não tinha a menor ideia do que era aquilo. Então, quando chegou no meu 7º período, se não me engano, o 8º período, eu fui estagiar lá. E aí eu descobri o que era o direito autoral. Eu nem caí na PI, como muita gente acaba indo pela PI em si, né, industrial, enfim, de uma maneira mais ampla, de marcas, e acaba descobrindo o direito autoral depois. Eu caí direto no direito autoral. O escritório da doutora Silva, na época, trabalhava com muito direito de imagem, direito jornalístico. Trabalhava para muitas editoras de livro, para muitas produtoras audiovisuais. Então, eu cheguei ali descobrindo o que era isso e fiquei
de início, completamente apaixonada e achando que era um sinal, assim, divino, porque eu fiquei em dúvida se eu fazia jornalismo e fui chegar lá no estágio e me deparar com um escritório que tratava de direito jornalístico. O escritório defendia a Editora Abril, né? Todas as suas revistas. Então, tinham defesas políticas, né? De matérias da Veja, como tinha da Playboy. Então, imagem, né? Então, eu fiquei, me descobri no mundo, né? Mas foi por acaso, entrando num estágio. Isso foi o quê? 2000? Anos 2000, mais ou menos? Isso foi 2000, mais ou menos. 2001. Eu fiquei no escritório, acho que 2001, 2002. Final de 2002 eu me formei. E aí a doutora Silvia, na época, viu aquela minha veia pro contencioso e não, Fernanda é contencioso. Tinham pessoas dentro do escritório fazendo consultoria, mas eu era a pessoa que estava... Eu nem coloco no meu currículo, porque não faz mais sentido hoje em dia, mas eu cheguei a cursar pós-graduação na UF em processo civil. Então eu era realmente uma apaixonada pelo processo. Então eles me mandavam para o tribunal para fazer sustentação e eu gostava dessa tribuna, né? Eu era meio essa pessoa que ia para o embate, digamos assim, né? Então eu de cara no escritório eu aprendi muito com a Suzana Barbagelada, que é a advogada que sempre trabalhou lá e que foi a pessoa que foi a minha primeira chefe ali, né? E foi com quem eu aprendi, com quem eu comecei a fazer as contestações das editoras, de direito de imagem e tal. Foi ali no escritório que eu comecei a desenvolver esse conhecimento que eu não aprendi em nada na faculdade. Que show! E quais foram as maiores dificuldades que você teve na época? Para começar, você diz no escritório? Para trabalhar com essa área de autoral e talvez também por ser mulher. Sim. O que aconteceu? Quando eu entrei no escritório, eu não tinha nenhum conhecimento de direito autoral, né? Meu conhecimento era de processo civil mesmo. E a doutora Silva era uma grande autoralista, né? Continua até hoje, enfim, mas era uma grande autoralista, muito reconhecida, com clientes, né? Ela tinha uma editora, né, junto, que era Copyright. Então eu fui aprendendo ali, o que era uma editora musical, né? Aquela famosa, o que é uma obra, o que é um fonograma, né? Que é a base. Então eu de cara caí nessa diferenciação, né? Do que era uma obra e um fonograma. Mas na verdade eu continuei ainda fazendo pós-graduação em processo, porque eu via que a matéria de direito autoral, eu tinha vários especialistas no escritório para suprir, e naquele momento eu pensei, não, eu vou me especializar em algo que não tem especialista aqui no escritório, que era processo civil. Mas eu fui me apaixonando cada vez mais, e assim, na verdade, meu aprendizado inicial de direito autoral e de direito de imagem, enfim, de direito da personalidade, foi da prática, foi realmente na prática do escritório. E aí eu comecei a ler, né, decisões e ter casos no escritório muito diferentes, bacanas, né? E aí eu fui nesse caminho. Eu fiquei 2 anos como estagiária e aí comecei como advogada. Então, foi no caminho da prática mesmo que eu aprendi o direito autoral. Na verdade... Desculpa te interromper, mas como a maioria dos profissionais da época, né? Eu vejo, assim, professores... Eu fiz uma pós na área, mas muitos professores que estão lá aprenderam fazendo, assim, né? Porque justamente a lei era muito recente, não tinham cursos na área, né? Você fez até um de processo civil e tal. E muita gente aprendeu fazendo assim, e agora a gente tem a chance de aprender com vocês. E na verdade, para você ver, eu acho que o primeiro curso de Direito de Entretenimento que existiu, que foi um curso da IBMEC, que eu me lembro que fiz com outras pessoas que estão hoje aí no mercado. Naquela época, os professores eram... O coordenador era o Sidney Sanches, né? E aí eu me lembro que era assim, a Ana Fonseca, o Dr. Albucci, grandes nomes daquela época que estavam ali, mas se você for olhar,
não eram pessoas que tinham conhecimento amplo, vastíssimo, mas não eram necessariamente acadêmicos, professores. Eles eram advogados, diretores de gravadora, né? Pessoas realmente do mercado que criaram o curso. E eu me lembro que eu me inscrevi porque era o primeiro curso que estava tendo da época, era esse que eu me lembro. Isso foi logo que eu me formei em 2002 ou 2003. Então, não existia. Então, esse foi o primeiro curso que teve. Muito tempo depois é que veio a surgir o curso da UERJ, que também foi um precursor, né, lá atrás. E hoje a gente tem, né, cursos mais renomados, né? Tem o AB em São Paulo, que faz na ESA, tem o ITS hoje com cursos de direitos autorais e cursos de direito digital. Mas naquela época isso não existia, não tinha nada, não tinham professores acadêmicos muito voltados. Normalmente eram os advogados que iam dar aula, né? Em cadeiras raríssimas em algumas faculdades eletivas, né? Sim. E você já deu aula em algum curso? Tem algum curso que você gostaria de recomendar além desses? Não, eu nunca dei aula em curso. Eu já fiz tanto da FGV quanto do ITS, os cursos específicos, né? Porque aí lá atrás eu fiz contratos, eu fiz o curso de Direito Autoral, tinha um curso específico na FGV e cursos in company, né? E eles era o que existia, né? Logo depois veio existir a pós de PI na PUC, né? Mas que é uma pós que o direito autoral é um pedacinho ali dentro, né? Não é dessa forma. A própria pós de direito digital do ITS também o direito autoral, é um pedaço ali, mas digamos que ali tem um olhar para o direito autoral um pouco maior dentro, no ITS, né? Existem cursos específicos também, tanto a FGV quanto a PUC são excelentes cursos, né? A gente hoje tem a PUC do Rio Grande do Sul também, tem os primeiros congressos que existiram foram lá em Curitiba, né? Foram os primeiros congressos que existiram, mais assim voltados para a nossa área, para entretenimento, para direito autoral. Que eu me lembro, eu acho que foi o de Curitiba, né? O JEDI, na verdade, ele começou na UFSC, que é a faculdade onde eu me formei, e depois o Wachowski, que é o manda-chuva, né, do JEDI, e ele acabou sendo transferido para a Federal do Paraná. E aí o grupo se consolidou lá, mas começou, na verdade, em Florianópolis. Assim, os 2-3 primeiros anos foram lá. Entendi. Eu já conheci em Curitiba, né? E assim, também, logo depois, eu saí do escritório, né? Na verdade, eu fiquei vários anos, né, no escritório. Eu, durante um tempo... Nesse mesmo escritório que você estagiava? Você se formou e continuou bastante tempo? Continuei bastante tempo. Só que lá eu fazia contencioso. E eles me viam, eles achavam que eu fazia bem o contencioso. E às vezes isso pode ser uma prisão também, porque eles me viam dessa forma e falavam, eu tenho outras pessoas aqui fazendo consultivo, eu preciso de você no contencioso. E o que aconteceu foi que eu já queria, por questões pessoais, e a justiça é pesado, né? O dia a dia da justiça, questões de estresse também, né? É estressante você lidar com o judiciário e decisões que você não sabe para que lado vão, nem sempre são tão técnicas assim, né? Isso é um pouco frustrante. Então, em determinado momento, eu falei, eu quero experimentar outra coisa, eu quero experimentar o consultivo. E no meu escritório, nesse momento, a Débora Nigri, que foi da Globo, foi gerente da Conspiração, né, que é uma pessoa que eu tenho como uma mentora, assim, ela era coordenadora da BPI, ela fazia consultivo no escritório com a doutora Silvia. E aí eu pedi para ela, posso fazer esse trabalho aqui para você? Você revisa, você faz, é seu, só tô querendo te poupar trabalho.
e comecei a fazer uma coisa ou outra dela. Comentava contratos, pegava para fazer e fui fazendo por minha conta, tipo, como se fosse um trabalho extra, voluntariamente. E além de eu pedir isso para ela, eu comecei a falar. Ela era coordenadora de comissão na BPI. Eu falei, posso ir com você? Posso estar do seu lado? Posso ser sua assistente? E eu fui indo. Eu fui entrando nisso, porque eu queria aprender e pegar conhecimento. O conhecimento que eu já tinha de contencioso era importante também, porque era um contencioso dentro da área, né? E são poucos escritórios, muitos anos. Hoje a gente tem poucos escritórios, imagina naquela época. E aí eu comecei a fazer com ela, até que apareceu uma vaga na Globo. Na verdade, para trabalhar na Globo em atendimento à Som Livre, né? Que era a empresa de música da Globo. Sim. E aí eu fui... a Débora me indicou, falou, olha, na época ela sabia que eu estava fazendo processo seletivo para outros lugares, porque eu queria ter outras experiências. Então ela sabia que eu já estava fazendo alguns processos seletivos e ela falou, Fernanda, tem um aqui, você quer mandar seu currículo? E aí eu mandei. E aí era uma pessoa que ela já tinha trabalhado na Globo, tal, que é a Juliana Turriaga, que foi a minha gestora na Som Livre, né, dentro do jurídico. E aí eu acabei indo para a Globo em 2010 para atender a Som Livre, né, dentro da empresa de música. E ali, assim, eu carregava naquele momento um conhecimento de editora, porque o escritório ele tinha uma editora junto com ele. Então ele tinha uma editora, ele tinha os autores e tinha um escritório que trabalhava não só para esses autores, como para empresas jornalísticas, como para produtoras, né, de vídeo. E quando eu fui para a Globo, eu não tinha conhecimento de gravadora, por exemplo. Eu não tinha conhecimento de empresa fonográfica. Então foi uma imensa escola, né? Um capítulo assim, que começou lá em 2010. E quando eu cheguei lá, eu tinha... A minha gestora era a Juliana, eu respondia para o jurídico da Globo, né? Eu fazia parte da DIJUR, que é o departamento jurídico da Globo. E aí esse departamento jurídico, ele se divide em atendimento. Então, tinha um grupo que atendia a Globosat, ficava dentro da Globosat, naquela época que chamava Globosat, né? Tinha o grupo que atendia a Rádio Globo, tinha o grupo que atendia as áreas de RH, que era o grupo trabalhista. E aí tinha as áreas especializadas, o tributário, o regulatório, o trabalhista, né? Como eu disse. Então, tinham várias áreas especializadas. Então, eu brincava que na Som Livre eu era a médica do ER, né? O doente chegava, e aí no que esse doente chegava, eu tinha que ver, vem cá, quem que eu vou chamar para estar junto comigo aqui? É um caso que é só de contratos, é só de direito autoral que a gente vai lidar aqui, ou tem um problema trabalhista envolvido, tem um problema tributário envolvido. Então, isso foi muito bacana, porque eram equipes muito especializadas. Muito. O Jurídico da Globo tem 150 pessoas, mais de 100 pessoas. Né? Então, eram equipes o jurídico, só o jurídico. Então, eram equipes muito especializadas. Quem era especializado em trabalhista era muito especializado. Então, cada hora que eu tinha uma questão, eu estava com aquele time especializado junto comigo. Né? Eu era o clínico geral, mas eu tinha o especialista. Então, foi uma escola muito grande, porque ainda você acaba sabendo um pouco de tudo, né? Porque você tinha de todos os temas para lidar, né? E quando eu cheguei na Som Livre, quem estava lá era o Léo Gunning. A empresa vinha de uma reconstrução. Eu me lembro que eu cheguei, quando eu fui para lá, uma amiga falou assim, mas você vai para Som Livre, a Som Livre vai acabar. Né? E eu, não vai acabar, né? Porque tinha aquela coisa, o físico vai acabar. Tava no momento do Napster, no momento né? Tinha a Apple com o download, todas aquelas discussões. Então, ainda estava um momento muito incipiente do mercado, né? E o Leonardo Gunning, ele era um visionário, né? Ele criou, lá em 2010, ele já tinha um modelo de Spotify. Infelizmente, esse modelo não foi à frente por questões técnicas de
enfim, empresa tecnológica que não estava preparada para aquilo ainda, e a Globo não queria arriscar, mas a visão ele já tinha de que o mundo musical ia ser em nuvem, né? Isso lá em 2009, né? Então eu participei de um momento de clearance para um Spotify da vida, né? Que não era, mas era um tocador de música, digamos assim, né? Um streaming de áudio. Então a gente negociou com todas as editoras, todas as gravadoras, todas as associações. Então, de cara, eu fui ver que mundo é esse, essa quantidade de entes, né? Diversos. E quando eu cheguei, eles estavam fazendo uma negociação super esquisita. E, como eu te disse, eu não tinha experiência de gravadora. Eu tinha experiência de editora, no máximo, né? E aí o Léo, ele falou pra Juliana, essa menina que você trouxe aqui, ela não tá entendendo esse assunto, né? Logo que eu entrei. E foi uma baita oportunidade aquilo, porque ele falou assim, olha... A Juliana falou, olha, mas ela é uma excelente advogada, ela ainda não tem know-how de... Ela só tem know-how de editora, ela ainda não tem know-how de empresa fonográfica. E aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, ela vai fazer uma coisa chamada ambientação. Ela vai sentar com todos os gerentes da empresa, um a um, vai perguntar o que eles fazem, qual o processo deles, qual o fluxo. E foi assim que eu rodei a empresa inteira, conversando com todos os gestores, para saber cada pedacinho da produção de uma empresa fonográfica. Uhum. E isso foi muito enriquecedor, muito, muito. Porque eu costumo dizer que o bom advogado, principalmente na nossa área de entretenimento, ele precisa conhecer o negócio, acima de tudo. Conhecer o direito é importante, óbvio, é premissa básica, mas ele precisa entender o negócio, entender os fluxos, entender que certas questões que estão na lei não se aplicam na realidade, não ocorrem exatamente daquela forma, inviabilizam. E como viabilizar os negócios, né? Como ser um jurídico viabilizador. Então, esse momento que ele me colocou para fazer isso foi um grande presente que eu ganhei. Porque eu passei a sentar com o artístico, o setor de artes, o setor de logística, na época ainda tinha o físico, né? A fábrica. E eu fui entender ponta a ponta aquela cadeia. Então foi muito, muito importante para mim. Nossa, e você pegou bem essa transição, né? Do físico para o digital. E como é que foi isso, assim? Foi, no começo, era muito assustador, né? Eu me lembro que quando a Som Livre ela era uma empresa que ela não tinha artista, ela tinha catálogo, né? Então a Som Livre ela pegou um nicho de um dado momento, fazia as coletâneas da Globo. Então ela fazia a coletânea da novela, ela lançava aquele produto físico de coletânea, porque não existia playlist naquela época. Exato, e fazia muito sucesso, né? Eu falei isso agora na live anterior, que antigamente o artista que tinha uma música numa novela da Globo estava estourado. Né? Ainda é importante, né? Mas agora a gente tem outros players no mercado em que isso vai se dividir, né? Mas naquela época, a Som Livre tinha um único artista, que era a Xuxa, né? E o resto era tudo catálogo. E foi o que eu te disse, o Léo chegou ali, ele era um visionário, né? E antes dele até o Gustavo Ramos, que depois foi para a Globosat, e eles entraram ali já antevendo o mercado, né? Porque o bom gestor é esse, aquele gestor que está antevendo o mercado. E vendo que aquilo ali tinha os dias contados, né? E que não ia para frente, o digital estava chegando. E se você falar com uma... Isso naquele momento não era assim, mas poucos anos depois, se você falasse com um jovem sobre álbum, construção de um álbum de um artista, ele fala, o que é álbum, né? Eu uso playlist. Ele não, né? A gente tinha uma época que a gente comprava o disco tinha uma sequência, ele tinha um sentido, né? Então, eles já antevendo tudo isso, eles foram fazendo uma migração gradual para o digital, mas aquele primeiro momento da indústria foi um momento de muita indecisão, de muita indefinição, de muita... a indústria no primeiro momento lá fora, né? A gente vinha a reboque aqui. Nas majors, ela vinha brigando, né? Processando adolescente, estudante nos Estados Unidos.
né, senhorinha. Então, uma coisa que hoje a gente olha e vê, nossa, não tinha como isso dar certo, né? Mas processando porque baixava online? Sim, sim. A RIA, que se chamava, né, que era a Associação das Gravadoras lá atrás, ela foi fazer uma analogia, ela quis proibir a fita cassete para gravar, existia o peer-to-peer, né, o arquivo de MP3, ele era armazenado em grande quantidade nas universidades americanas. Então eles começaram a pegar aqueles estudantes que eles localizavam que tinham muitos arquivos e processar individualmente, né? Chegaram a processar uma senhorinha. Né? Então, assim, era uma tentativa desesperada de quem não estava conseguindo ver a realidade naquele momento. E a Som Livre, como ela não tinha artista, ela podia inovar e entrar de maneira agressiva. Então, a Som Livre olhou e falou: tem algo acontecendo aqui no interior do Brasil, né? E eles, lá atrás, notaram que tinha um sertanejo, que tinha uma área inexplorada e que as gravadoras majors, elas olhavam muito para o exterior ou para o eixo Rio-São Paulo, né? Então tinha muita coisa acontecendo no interior do Brasil, no Nordeste, em que a Som Livre foi para esse nicho, né? E começou a assinar artistas ainda incipientes, né? E apostar e criar um catálogo mesmo de artistas, né? Um casting, né? Que ela não tinha. E foi muito bacana estar numa que a gente chamava de a maior independente do Brasil, né? Porque se você for olhar bem, quem estava no jurídico de uma major recebia o contrato assinado com um player, aí eu vou pular aqui uns anos, né? Depois, quando começou-se a fazer modelos de negócio incipientes, com YouTube e tudo mais, eles tinham, os contratos das majors vinham lá de fora negociados, né? Óbvio que é vantajoso para elas que eram major e têm poder de fogo de firmar contratos globais. Mas para mim, enquanto advogada, enquanto, né, profissional, foi muito importante ter a oportunidade de ver nascer esses acordos para o Brasil, para a Som Livre. Porque enquanto meus colegas numa major não participavam desse tipo de negociação, porque ela vinha pronta lá de fora, eu estava sentando na mesa para negociar com o Google, tempos depois com a Meta, com a The Orchard, que representava o catálogo da Som Livre naquela época. Então é um conhecimento assim imenso. E a Som Livre também, ela foi, nesse momento de reconstrução, né, buscar um outro modelo de negócio. E eles viram assim: eu tenho o interior do Brasil, eu tenho um modelo de shows aqui que vai fazer sentido. E lá atrás, eu vi nascer as marcas de shows da Som Livre, né, que é o Festeja, imenso hoje, né, uma marca enorme. Tiveram outras, a Arena Pop, enfim, e outras marcas que foram surgindo, e a gente fazendo os registros de marca lá no início, né, incipientes, e começando a fazer projetos que eram deficitários no início, ou só se pagavam, e usando do poder da gravadora para poder conseguir datas desses artistas, né, negociar dentro de um contrato 360 graus, e iniciou uma bem-sucedida área de shows que hoje é enorme, né, na empresa. Então, para mim, como advogada, em dado momento, eu estava trabalhando para um CNPJ que era uma produtora fonográfica, que era a RGE, para uma editora, que era a CIGEM, para uma empresa de shows, que era gente, me fugiu agora, o Ao Vivo, né, que a gente chamava de Ao Vivo, para como se fosse um selo de novas descobertas, que era o SLAP, e para uma empresa, logo depois para a Fluve, que era uma distribuidora, como uma The Orchard, como um one-stop shop, que eles chamavam. Então eu estava vendo uma gama do mercado, que hoje, por exemplo, eu sou advogada de uma editora, né? Mas eu já trabalhei para uma editora, uma gravadora, uma empresa de shows, uma produtora de eventos, tudo ao mesmo tempo, né? O Marcel entrou aí para dizer Zend, isso mesmo. Ele tá aqui já não tem assistindo a gente, hein? Ah, eu não vi. É isso mesmo, chamava Zend, a empresa de shows. É porque o nome a gente chamava de Ao Vivo, né? O nome fantasia.
Então, para mim, foi muito engrandecedor, enriquecedor poder ver todas as etapas do processo, né? Que outros colegas não tinham essa sorte porque estavam nichados, né? Em outros mercados. Que show! Prazer de ter aqui, Marcel. Marcel é o chefe da Fernanda, né? Na Warner, duas referências aí pra gente de direito autoral e entretenimento. E que trabalhou comigo na Som Livre, fez parte dessa... Eu brinco que é uma época áurea, né? Porque hoje, se você olhar para o mercado, você vai olhar o MD daqui, o MD dali, o jurídico daqui, o marketing dali, são todos meus colegas daquela época que eu chamo de época de ouro, assim, aprendi muito com essas pessoas, muito, com pessoas top do mercado. Aí você pergunta assim, foram com advogados? Não. Com Marcel como AIR na época, como Marcel já foi de tudo um pouco, né? Mas eu acho isso muito importante, você passar por todas as etapas da cadeia produtiva da música. Te dá uma visão global muito maior, né? A Berenice, que cheguei a trabalhar com ela um pouquinho na Globo quando eu estava na Som Livre, né? Então, essa visão global, ela é muito importante. Então, foram com pessoas como a Marcel, como a Berenice, como pessoas que estavam na área... A Berenice era área de direitos. Na minha área de direitos, que era a Juliana Pontes, a Isabelle, dentro da empresa, eram pessoas que me traziam informações. Fernanda, olha, tudo bem que a lei diz que o pequeno trecho tal, mas isso não existe para uma composição. Sim. Isso não existe para uma gravadora, né? E aí a gente ia... vendo como o dia a dia funcionava, né? Uhum. E o que você repara numa pessoa para trabalhar com você, né? Já que você falando assim de você para escolher uma pessoa para sua equipe, o que você costuma reparar? Então, eu acho que eu sou uma pessoa muito ativa, digamos assim. Quem me conhece sabe. Uhum. Então, eu acho que eu procuro pessoas proativas. Pessoas que querem aprender. Não importa se a pessoa não tenha tanto conhecimento, mas pessoas que querem aprender, que são curiosas, que são abertas, né? Que querem entender novos caminhos, que estão abertas a pensar diferente. Olha, e que não... No jurídico, principalmente nessa área, eu aprendi muito que eu precisava, assim... Às vezes o Marcel, como AIR, eu brinco que ele tinha outra cabeça do que ele como MD, né? Que ele tem que pensar na empresa como um todo agora. Mas como AIR, porque eu quero um aditivo. Lá atrás, né? Os AIRs estavam acostumados a lidar com o jurídico muito engessador, às vezes. E eu falava, me explica o que você quer, o que você precisa. Porque quem vai dizer qual é o documento sou eu. Porque às vezes eu não vou poder fazer isso, mas eu vou encontrar uma saída. A gente vai pensar num outro caminho. E então, assim, essa capacidade de ser criativo nessa indústria, ela é muito necessária. Muito necessária. E querer, eu acho que assim, gostar de música, gostar de entretenimento, gostar de artista, né? Você está trabalhando com o sonho de muitas pessoas. Uhum. Então, ter carinho por esse sonho e ver como viabilizar isso. Muito mais do que direito. Direito aqui, a gente hoje, graças a Deus, tem muito mais cursos. A gente coloca a pessoa para aprender, enfim. Porque nenhuma faculdade... É algo que eu me conformei. Nenhuma faculdade ensina o que é obra e fonograma. É verdade. O que é um contrato 360 graus. Sim. Nenhuma. Sim. Uhum. Né? Enfim, talvez lá em Curitiba agora. Mas isso é mais fácil de ensinar do que a pessoa ter a mente aberta e criatividade. E além disso, aprendi isso também, ser uma boa pessoa. Uma pessoa bacana. Uma pessoa que você pode confiar que vai te dar o braço na hora que você está precisando, sabe? Eu acho aquilo, é uma máxima de liderança, mas não deixa de ser a verdade que ética, compromisso, é mais difícil de treinar do que técnica. É verdade, é verdade. Bem, a gente já vai se encaminhando aí pro final da nossa live, até porque eu fiz outra live antes, então tô com pouca bateria. E também para não passar muito do horário, tanto para você quanto para os nossos telespectadores aqui. Fê,
Um livro que você recomenda, que todo mundo deveria ler, pode ser da área ou não? Então, eu pensei, tem um livro, agora eu esqueci o nome exato dele, mas tem um livrinho muito pequenininho da Chimamanda, que ele fala sobre a nossa necessidade de ver a história por outros ângulos. Como é que eu me dá? Eu vou ficar devendo. É um livro sobre as versões de uma história. Como é importante a gente ouvir outras versões, né? Como é o nome da autora para eu te ajudar? Chimamanda. É uma nigeriana. Mas eu também citaria um livro para ficar aqui na... Eu posso procurar aqui em um minuto também. Eu citaria um outro livro que quando eu entrei nessa área, uma coisa que eu procurei fazer foi, antes de qualquer livro de direito, foi ler os livros de biografia de música. Então, diria que assim, se alguém quer pegar um pouquinho mais complexo, são os livros do Nelson Motta, que eu indicaria. Principalmente o Noites Tropicais. Eu acho muito bacana, todos deles são incríveis, ele conta a história da música brasileira. Ele foi uma testemunha ocular em vários sentidos. Sim. Então, eu diria os livros dele, os livros do Midani, o livro do Midani, livros que contam a história da nossa música e do mercado fonográfico, como todo. Eu estou olhando aqui para quem quer estar dentro desse mundo do direito autoral, mais voltado para a música, né? Sim. Então, eu vi aqui, ó, o nome é O Perigo de uma História Única. Isso. Isso. Perigo de uma História Única. Ela tem um TED também sobre isso. E assim, é muito curtinho. Eu recomendo a todo mundo. É uma coisa assim de meia hora. Mas é muito bacana a visão daquilo ali. O Perigo de uma História Única. É isso mesmo. Esse livro é um livrinho dessa finura e é incrível. Fiquei super interessada. Já vai ficar aqui na minha lista. E uma frase que define a sua vida profissional? Caramba! A sua vida pessoal, você até mandou e eu juro que eu não consegui pensar. Eu vou dizer uma frase que eu amo, que é do Grande Sertão Veredas, que é a vida esquenta, esfria, e o que ela quer da gente é coragem, né? Então, acho que eu sou uma pessoa que eu digamos que tem outra frase que é: seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito. Né? Eu acho que é muito a minha cara isso. Sim. Você é super intensa. Sim. E uma mulher que te inspira? Então, olha, eu citaria muitas mulheres, principalmente mulheres que me ensinaram que era possível ser mãe e profissional. Que, né, eu vou citar aí uma mulher, um nome grande que me inspira, eu diria a própria Chimamanda. Os livros dela são incríveis, eu sou bem apaixonada, mas eu diria a Michelle Obama. Fiquei muito encantada pela história dela também como mãe e como coadjuvante, né, do homem mais importante do mundo, sendo ela uma mulher tão letrada, né? Então, diria ela, a própria Rita Lee. Eu sempre eu sempre tendi para mulheres que não seguem um status quo tão certinho, né? Nunca gostei dessa caixinha. E na música seria a Rita Lee e a Amy Winehouse pelo talento mesmo. E se eu pudesse falar no direito, eu digo isso, a Débora Nigri, que minha mentora, assim, eu acho, a Suzana Barbagelata, a própria doutora Silva Gandeman, a Letícia Provedel, mães que conseguem conciliar e mostrar que mulher pode ser executiva, CEO, né? E também estar em casa com seus filhos e que esse equilíbrio é possível. Então, diria que a Cris Falcão, Patrícia Valverde, a Flávia Tendler, essas mulheres do direito autoral que estiveram ao meu lado durante todos esses anos. Que show! Também super admiro todas elas. Que show, Fê! Bem, fazendo jabá aqui do nosso livro, que a gente vai lançar, Direito Autoral, Entretenimento, Novas Perspectivas Jurídicas, a gente vai lançar no Supremo depois de amanhã, né? Tô lindo isso! Ansiosa. Muito obrigada pelo convite! E esse projeto
projeto tem como objetivo justamente conhecer a história, né, de profissionais que a gente tem como referência no mercado de entretenimento e propriedade intelectual. Queria super agradecer a tua disponibilidade. Essa live vai ficar salva aqui no meu perfil. A gente tem um canal no YouTube do projeto também e no Spotify também como podcast. E é isso. Fica aí as suas considerações finais. Te agradeço muito pelo convite. É bacana poder partilhar e olhar para trás, né? Uma mulher que eu também não citei aqui, que hoje eu tenho o prazer de trabalhar junto, é a Glória Braga. E eu fico olhando assim, a Glória, eu achei legal citar ela assim nesse final, porque a Glória é uma mulher que quando eu estava lá no começo, na faculdade, ela era superintendente do ECAD, né? Ela no começo do escritório. E hoje eu poder estar trabalhando com ela, eu acho que eu diria para Fernanda de 20 anos, de 22 anos, né, quando se formou, vai dar tudo certo. Olha essas pessoas que você admira, que você acha que tem um conhecimento incrível e vai dar tudo certo. E hoje eu fico muito, para mim é muito recompensador poder trabalhar com essas pessoas, né? Show, sim, uma super mulher também aí à frente da música, super legal. Fer, super obrigada. Obrigada Desculpa aí de acabar meio que correndo a nossa live aqui. A minha bateria tá super baixa. Eu passei muito tempo no celular hoje, não tá dando conta a energia aqui. E tô super ansiosa para te encontrar na quarta-feira no nosso lançamento. Aí lembrando também que a gente vai ter o lançamento aí na Warner, né, em novembro. Sim, Marcel não cedeu o espaço. Que show. Obrigada, Marcel. Depois a gente publica mais detalhes sobre o nosso lançamento aí no Rio. Um beijo, Joana. Obrigada, tá? Beijo, boa noite. Até mais. Tchau. Tchau.